Olá, vamos falar um pouquinho de limite. Eu coloquei a definição e um gráfico para a gente compreender um pouquinho o que é essa ideia. Seja uma função f de x definida no intervalo aberto que contém o número x0. Né? O x0 no gráfico, daqui a pouco eu mostro ele. Dizemos que o limite da função f de x é f0, ok? Quando x tende a x0. E representamos tal fato por limite de x tendendo a x0, f de x igual a f0. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Está aqui o x0. Tá? Isso acontece se somente se para todo epsilon maior que zero. Epsilon é esse intervalo aqui, ó, tá? Houver um número delta maior que zero. Delta está aqui em x e epsilon está em y. Tal que a distância de fx é f0, né? f0 é esse ponto aqui, ó, da função. O fx ele vai ficar variando até chegar a f0, que seria o limite. A distância de fx até f0 menor que epsilon. Quer dizer o seguinte, que eu consigo ir variando aqui de forma que eu chegue muito perto de f0. Tá? Sempre que 0 é menor que a distância de x a x0 e é menor que delta. Está aqui, ó. Então eu vou me aproximando aqui, ou pela esquerda ou pela direita nesse caso, né? De x0, né? Quer dizer, está aqui, ó, tendendo a x0, e a função vai variando também tendendo a f0. Então f0 é o limite. Eu posso chegar muito próximo. Essas ideias de intervalos aqui é porque eu posso chegar muito próximo de x0. E com isso eu chego muito próximo de f0, que seria o limite. Ok? Então o limite é o valor da função que eu quero chegar. Às vezes eu consigo ter esse próprio valor, que vai ser o primeiro exemplo que eu vou dar, e às vezes eu não consigo. Realmente fica só um limite. É como se fosse um muro, né, de uma casa. Esse muro não é da sua casa, é do vizinho. Então, até onde vai a tua casa? Até o muro. Mas o muro pertence à sua casa? Não. Então é o limite. Mais ou menos essa ideia, tá? De chegar bem próximo. Tá? Coloquei aqui dois exemplos e pedi para a gente verificar numa planilha de cálculo o seguinte limite. Então tem o limite de x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4 igual a 4, quando x tende a 3. E o segundo limite de x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2 igual a 6, quando x tende a 2. Então o limite, qual é o limite? O limite é esse aqui, ó, 4 e 6. Vamos verificar isso numa planilha como acontece. Na primeira, se eu pegar 3 e colocar aqui no polinômio, ó, 3 ao cubo dá 27, é isso? 3 ao quadrado, 9. Vezes 3, 27. 27 menos 27, 0. Sobrou 4, limite 4. Não deu problema nenhum matemático. Mas se eu já vier para a segunda e pegar esse 2 e aplicar aqui, ó, 2 menos 2 dá 0. Eu não posso dividir por 0. Então, já mostra que, nesse caso aqui, é como se o muro pertencesse. E nesse outro aqui, não. O muro só é o limite. O 6 é o limite. Ele não tem esse resultado. Tá? E eu consigo, com alguns artifícios de cálculo, chegar a esse 6 também algebricamente. Okay? Que é um dos objetivos aqui do curso. Então, nós tivemos uma ideia do que é limite. Quer dizer, eu chego bem próximo. Tá? Esse 6 aqui seria o nosso f0. Tá? E o 2 aqui seria o nosso x0. Ok? Vamos para a primeira então? Eu já deixei uma planilha preparada e eu vou abri-la. Está aqui a planilha. Botei aqui na primeira planilha o primeiro limite que eu dei lá, e na primeira planilha, nesse espaço aqui, o primeiro limite, aqui no segundo espaço, esse segundo limite. Ok? Aqui eu já incrementei, já preparei antes, fiz uns testes, de 2 em 2 centésimos. Tá? E aqui se eu clicar, ó, mexendo um pouco aqui na minha planilha, ficou em cima ali a gravação, eu vejo aqui a fórmula, né? E essa fórmula eu posso copiar ela para várias células. Aqui também tem outra fórmula, que é essa fórmula aqui, essa expressão, esse polinômio aqui, esse polinômio de verdade e essa fração aqui. Ok? Tá. Então, olha que o limite é 3. Nós vimos que esse aqui funciona. Se eu colocar direto, funciona. Esse aqui não funciona direto, eu teria que fazer um artifício de cálculo, né? Se eu botar 3 aqui, vai zerar. É isso? Tá.
eu vou fazer o seguinte. Eu vou então botar um incremento de 2. Quando você trabalha com plano de cálculo, basta você marcar as duas células, vem nesse quadradinho aqui, ó, quando virar uma cruz, você clica, segura com o mouse e puxa. Ó, ele vai andando lá, 2,80, 2,82, eu vou chegar até 3. Vou chegar até quase 3, 2,98. Vou parar aqui, tá? Deixa eu botar um pouquinho para cima. Aqui depois eu vou botar 3. Aqui, ó, eu vou pegar só essa aqui e vou copiar a fórmula. Como copiar a fórmula? A mesma coisa. Eu vou lá, ó, pego só uma. Quando eu quero um incremento, eu pego duas células. Quando eu só quero copiar a fórmula, referencial, o que é referencial? A fórmula vem para cá e vai usar esse dado como x. Eu vou pegar aqui, ó, e vou até lá. A gente vê que 1,82 a 1,64, 1,48, ele está se aproximando de 2, né? Concordam? Quando eu coloco 3, eu vi que não tem nenhum problema matemático, ó. Oh, fiz errado. Pegar 2, pronto. Quando eu coloco 3, ó, vai acontecer 2, que é o meu limite. Então é como se o muro estivesse dentro do meu terreno. O muro é o limite, mas ele está dentro do meu terreno. Nesse caso aqui eu vou incrementar de novo até mais uma. Até 2,98. Pronto. E vou pegar a fórmula e vou copiar a referencial. Ó, tá lá, 6, 5,98. Você vê que está, né, chegando. Então sempre que eu vou poder aumentar, ele vai chegando próximo. Aqui chegou no próprio valor da função que eu queria, do f0, que é o 2, certo? Eu vou aqui colocar o 3, para ver o que vai acontecer. E vou copiar a fórmula. Olha lá o que aconteceu. Um erro. Não pode dividir por zero. Está aqui, dá para ver. Ó, 3 menos 3, 0. Quando eu tento dividir, dá um erro matemático. Então, aqui, na verdade, se eu botar aqui 2,99, ó, incrementei 1, ó, 5,99. Se eu botar aqui 2,99999, copiar a fórmula. O Excel, como que ele fez? A palavra sumiu. Ele foi arredondou, mas vamos aumentar aqui a quantidade de zeros aqui. Ó. Aumentar a quantidade de zeros. Olha lá, não deu 6. Ele vai chegar perto quanto eu queira. É só eu aumentar o incremento aqui. Chegando bem próximo de 3. Lembra do epsilon e do delta? Então, quanto mais próximo eu chegar de 3, mais próximo ele vai chegar de 6. Mas ele vai ser 6? Não. De novo. Se eu colocar 3, ele vai dar um erro matemático, porque eu não consigo dividir. Entenderam? Aí sai uma ideia muito boa para você, intuitiva, né? De limite e junto com a definição que eu coloquei lá. Ok? Algebricamente, o que nós temos? Temos dois limites aí e podemos então tentar calcular. Esse aqui eu vejo, que já comentei com vocês, que não tem nenhuma restrição, né? As restrições maiores é quando eu tenho raiz, onde o radicando é negativo, ou quando eu tenho fração, onde o denominador também dá zero, né? Então, estamos trabalhando de reais, por isso que o radicando não pode ser negativo. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou aplicar esse 3 aqui no lugar da função. Então, ó, 3 ao cubo, menos 3 vezes 3 ao quadrado, mais 2. Que dá 27. 3 ao quadrado, 9, vezes menos 3, menos 27. E aqui dá mais 2. E eu vou ter, que vai zerar, então eu vou ter 2, certo? Então esse limite aqui deu 2 e não teve nenhum problema algebricamente no cálculo direto. Eu vou pegar esse aqui. Esse aqui nós vimos que se eu colocar, não vou escrever, só vou falar, hein? Se eu colocar o 3 aqui, que é o x tendendo a 3, 3 menos 3, 0. Eu não posso dividir por 0, inclusive lá na planilha de cálculo deu erro, né? O que eu vou fazer? Eu observo que aqui, ó, eu tenho a diferença de quadrados, ó, né? Isso é um produto notável. O que eu posso fazer aqui? Eu posso botar x mais 3 vezes x menos 3. Para quem está mais esquecido, depois dá uma olhadinha no livro de sétima série ou oitavo ano, né?
E lembra os produtos notáveis. Ó. Aqui eu tenho o produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Está lá, o quadrado do primeiro, x ao quadrado. Quadrado do segundo, 9, e menos da regra. Se não lembrar da regra, é só multiplicar tudo aqui que vai chegar a isso aqui. Tá bom? E vou repetir esse aqui. Ó. Esse artifício algébrico eu consegui embaixo e em cima ter... Lembrando que é um artifício para resolver limite, tá, gente? Na matemática isso aqui haveria uma restrição aqui, eu não teria como ter o x igual a 3. Então eu consigo simplificar para limites, estou repetindo, que vai dar x mais 3. Como x tende a 3, 3 mais 3 igual a 6. E eu consigo encontrar o limite com esse artifício algébrico. Tá ok? Lembrando, para encontrar limites, tá? Uma expressão comum da matemática eu não poderia fazer isso, é um erro. Na verdade o 3 aqui não tem como eu colocar ele no denominador. Tá bom, gente? Então nas nossas aulas de limite nós vamos conhecer algumas técnicas para poder encontrar o limite.